Fé versus caridade. Onde encontrar a salvação? Existe uma afirmação que diz: fora da caridade não há salvação. E por que não é a fé? A prática da caridade é o exercício máximo do amor e da compaixão pelo próximo. Jesus disse que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o que é esse amor? É somente um sentimento contemplativo ou uma atitude, uma ação prática? O Mestre nos contou uma parábola onde o samaritano encontrou um desconhecido na estrada. Este homem fora espancado por ladrões, mas o viajante cuidou dele e pagou todas as despesas. Quem foi que agiu com compaixão? Quem se propôs a ajudar e cuidar das feridas do seu próximo? E você, tem praticado a caridade e os ensinamentos de Cristo para alcançar a vida eterna? Seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente.
diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
paz, quando a revolta bate ao coração, porque és o Mestre a nos consolar, porque és o Mestre. são doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo ensinou, usando a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, Como Cristo me ensinou. a doutrina de amor, a doutrina de Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo 2 Timóteo 2,15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam seus trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pela qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Emmanuel. Quem é Deus?
como Ele é. Onde Ele está? Realmente, Ele existe? Prepare-se, porque hoje vamos mostrá-lo em primeira mão para você. Apresento-lhe Deus, o Senhor do Universo. Os céus o anuncia. A terra o proclama. O mar o exalta. O universo inteiro testifica. Tudo que existe aponta para Ele, que esculpiu cada detalhe. Do macro ao micro. O sopro que dá vida ao pó. Tudo grita o seu nome. Olhe, o veja.
Deus não precisa de provas, porque a criação já é a sua voz. Deus é. Deus sempre foi. Deus sempre será. A sua assinatura está em tudo. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, nossa gratidão por mais uma vez estar acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 251 de O Livro dos Espíritos. Essa questão está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a pergunta que é feita aos espíritos por Kardec é a seguinte: são sensíveis à música os espíritos? E a resposta: aludes a música terrena, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra música mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então, aqui já vem duas notícias. Primeiro, que a música que há no mundo espiritual ela é de uma sublimidade tão grande que não dá nem uma forma de comparação para a música que nós ouvimos aqui. Obviamente, na época de Kardec, a música que se ouvia era música clássica. Portanto, a gente pode imaginar o que é a sublimidade da música no mundo espiritual. Obviamente que se referem os espíritos a Allan Kardec a música nas altos níveis da espiritualidade maior, nas colônias onde vivem espíritos mais elevados, porque certamente haverá colônias, haverá lugares onde que espíritos num nível mediano daqueles que estão aqui na Terra também encontrarão forma de ouvir músicas mais ou menos parecidas com as nossas e até muito piores do que as que nós temos aqui. A lei divina, ela pelo progresso, ela busca a harmonia em tudo, em todas as coisas. A lei divina busca a beleza, o belo. E com relação aos sons, a música é a própria harmonização da sonoridade para os nossos ouvidos. Então, a música é essa energia da vibração que nos encanta e principalmente que nos influencia. Porque a música ela potencializa as vibrações e influencia um grupo maior de pessoas com muito mais facilidade. A gente pode observar em qualquer grupo que nós estamos aqui, está todo mundo conversando, coloca uma música que seja do conhecimento de todos, que as pessoas gostem, logo elas já estão cantando, já estão dançando, já estão de alguma forma sendo influenciados pela energia, pela harmonia da música. Obviamente que a música, dessa forma, ela pode influenciar para o bem,
como também para o negativo, porque a música em si é apenas uma ferramenta de aprendizado, de harmonização, que, se for bem utilizada, ela pode influenciar para o bem grandes massas. Mas a música negativa, a música com a melodia agressiva, ou mesmo a música que traz letras que sejam agressivas, letras que falam ou cultuam valores menos dignos, obviamente ela terá também a mesma força influenciando para o negativo, para o mal. Por isso é importante que nós saibamos quais as músicas que nós devemos ouvir. E principalmente nos ambientes que nós frequentamos, quais são as músicas. Quando você está num ambiente em que a música que está sendo colocada num ambiente, portanto, imposta a todos que estão ali, não tem como você deixar de ouvir, você busca, através da oração, uma outra sintonia, se aquela música for negativa, se aquela música está trazendo uma influência negativa para você. Então, você, através da vigilância, tem essa percepção dessa influência negativa daquela música específica e, através da oração, você estabelece sintonia com outro padrão vibratório que não daquela música. Mas a música, como um instrumento divino de harmonia, ela pode nos trazer grandes possibilidades também de aprendizado, de crescimento e de união entre todos nós. Sobre essa questão da música, Miramês diz o seguinte: a música, entre os espíritos superiores, constitui um alimento para as suas necessidades de vida. Eles se reabastecem nela por ser ela a harmonia que reflete a harmonia de Deus. As melodias do céu ainda não podem verter-se para a terra como são, por faltarem faculdades despertadas nos homens para a sua profunda apreciação. A música possui encantos inumeráveis para os espíritos. Por ela e através dela, podemos fazer maior bem, como harmonizar o próprio mundo interno, a intimidade de cada um de nós. Ela tem o condão da universalidade. Entra em todos os ambientes como benfeitora, alegrando e suscitando amor em todas as direções. O universo expressa a melodia de Deus. Basta ter ouvidos para ouvir. Todos os espíritos são sensíveis à música e, certamente, os animais e a própria natureza, cantora imensurável da vida. Para aperfeiçoar sensibilidades, avançando na escala da música divina, é imprescindível que harmonizemos nossos pensamentos no pensamento de Jesus e que Ele, o querido Mestre, nos abençoe e ilumine nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Inicialmente queremos agradecer aos nossos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita, irmão Aniceto, pelo convite para falarmos sobre o tema Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É do capítulo 13º, versículo de 1 a 3. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás me curar. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado.
No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstém de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. São Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. E em fazer o bem, sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais mérito é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita neste do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz contrário e procede mesmo como se não cresce no que diz. Então, essa mensagem ela é muito importante. Nós recebemos essas informações de Jesus há 2.000 anos atrás, e até hoje nós continuamos permitindo que uma mão veja o que a outra fez. Né? Então Jesus curou aquele leproso e advertiu que ele não contasse para ninguém. Ele deixou aí então a mensagem para nós, atendermos necessitados sem querermos aparecer, colocando Deus acima de tudo. E o segredo para que aquele mérito fique restrito apenas no plano terreno, mas que ele seja escrito no livro da vida. Então Jesus, a todo instante, ele nos alertava sobre isso, falava da vida futura. Né? Por que ele falava da vida futura? Era com a intenção de que a gente buscasse riquezas para a vida futura, riquezas que fossem depositadas no céu, né? Quando a gente chegasse lá, pudéssemos ser recebidos não por que nós fomos, mas pelo que nós fizemos, pelas boas obras que nós praticamos aqui na Terra. Eu estou há quase 50 anos frequentando casas espíritas, né, em Goiânia, Belo Horizonte, Brasília, e em outras casas também, de maneira, quando eu estava em visita e etc., né, eu ouvi centenas ou milhares de palestras, mas assim, nunca vi em nenhuma casa alguém comentando sobre a lição 163 do livro Vinha de Luz, o Irmão. Então, nessa lição, o Emmanuel traz 10 grandes ensinamentos para que a gente realmente pratique a caridade e que ela possa ser depositada no reino de Deus. Então, é interessante que a gente possa estudar, ler, estudar, interiorizar e colocar em prática todos esses ensinamentos. Então, o Emmanuel, através da mediunidade Francisca Xavier, trouxe essa lição. Assim como a lição anterior, que é Luz Inextinguível, no antepenúltimo parágrafo, ele fala uma coisa interessante. Quer dizer, o teu ato em um local é teu advogado em toda parte. Ele não colocou será. Então é uma coisa determinística. Uma bondade que você pratica em um local, se você estiver em sua terra, será seu advogado. Se você for exilado ou for para um planeta mais evoluído, será sempre teu advogado. Mas para ter esse advogado, nós precisamos atender o que recomenda o Evangelho, né? A mão que faz, a outra não pode ficar sabendo o que ela fez. Então, é aquela verdadeira caridade, a caridade que a gente faz sem segunda intenção, conforme preceitua a questão 893 do Livro dos Espíritos, né? Você deve praticar a caridade, deve fazer um ato, deve atender
um necessitado, uma pessoa, sem esperar recompensa, não ter nem sequer uma segunda intenção. Então esse ensinamento é muito valioso e poderá nos ajudar. Nós da doutrina espírita sabemos, conhecemos da fala de Jesus sempre sobre a vida futura. Nós permanecemos aqui na Terra como se fôssemos habitar para sempre. Nossos atos estão sempre voltados para ações e atividades na Terra. Mas Jesus recomenda que devemos também e até prioritariamente atuarmos em algo que possa reverter em benefício para nós na vida futura, né? Ele, especialmente mais no final da vida dele, ele alertou muito sobre a vida futura, que mandaria um outro consolador para falar tudo o que ele disse e algo mais, né? E nós ainda não entendemos completamente essa mensagem, essa alerta, essa recomendação de Jesus para darmos prioridade à vida futura. E o Emmanuel continua nessa lição 163, o irmão, o segundo item, ou a segunda maneira que nós damos esmola. Ele diz: quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Nós sabemos que tem o valor do ato que a gente faz, mas a tirania acaba fazendo com que a gente também seja penalizado. É claro que Jesus, Deus e os mentores têm paciência, eles vão esperar o tempo que for necessário para que a gente aprenda isso, né? E é claro que nós vamos fazer essas caridades até de maneira não muito correta e até aprender. Então esse tempo Jesus vai nos dar e ele vai ter realmente toda a paciência conosco. Ele chama atenção, o Emmanuel, que quem dá para livrar do sofredor é displicente. Então é uma penalidade menor quem faz esse tipo de caridade, né? Isso acontece muito quando a gente chega num sinaleiro, que às vezes aparece uma criança, uma pessoa necessitada pedindo esmola, e às vezes a gente baixa só um pouquinho com medo de ser assaltado e dá uma moedinha. Então eu estou apenas me livrando daquela pessoa, e até para que ele não risque o meu carro e etc. Isso não é caridade. Então nós precisamos receber esse irmão, dar visibilidade. Como é que eu dou visibilidade? Na maioria dos sinaleiros demora ali 1 minuto, 1 minuto e meio. Nesse tempo dá para perguntar o nome da pessoa. Quando eu pergunto o nome daquele necessitado, ele já começa a ter visibilidade social. Porque o peso maior, o dano maior dessas pessoas que pedem é perder a identidade, ser um invisível. Então, no momento que você pergunta o nome dele, de onde ele veio, se tem família, se é uma criança, se ela estuda, a pessoa começa a ter visibilidade. Eu vi um relato de um caso que uma criança chegou pedindo um pão velho para uma senhora e ela ficou ali, conversou com ele um bom tempo, perguntando tudo isso que eu comentei com vocês. E no final de algum tempo, a senhora perguntou: o que mesmo você me pediu? Eu disse: nada não. Então ele realmente não estava com tanta fome, ele estava com fome de ser visto, de ser notado, né, de ser incentivado, né? Então quem dá para se livrar do sofredor é displicente e acaba cometendo falta. E aí o Emmanuel diz ainda: quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo, né? Então, às vezes a pessoa quer mostrar que ele tem condição. Você pode receber um parente que está numa situação difícil e tal, e a pessoa vai querer se mostrar, querer aparecer, né? Então, é uma tolice fazer isso. E aí acaba humilhando. E nós encontramos em algumas partes do Evangelho, dos livros escritos por Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, que muitas vezes
uma esmola dada com humilhação amarga que nem fel. Então não podemos fazer isso, quer dizer, a pessoa já está numa situação humilhante e ele, ao ser humilhado mais uma vez, né, ele pode ser que ele esteja lapidando a sua alma, mas eu estou adquirindo dívidas. Precisamos saber que nós todos somos devedores. Quando eu dou algo para alguém, uma roupa, um medicamento, um dinheiro, eu estou fazendo a minha obrigação, porque Deus me concede o oxigênio, a saúde, a família, o emprego, né? Eu recebo concessões a todo instante da bondade divina e eu preciso retornar isto. Mas eu tenho também dívidas, eu preciso quitar a dívida. Então, quando eu dou algo disso aí, eu começo a debitar todos aqueles roubos que eu fiz, aqueles desvios que eu fiz no passado. Às vezes eu vejo uma pessoa que está embriagado ou está drogado no sinaleiro, mas a gente deve dar o dinheiro. O Chico Xavier, uma vez, apareceu uma pessoa dessa e ele não deu. Quando ele andou ali uns 10 passos, o Emmanuel falou: Chico, e se ele quisesse comprar um pão para se alimentar? O Chico tinha pensado que ele poderia utilizar aquilo para continuar o seu vício. O Emmanuel advertiu. Desse dia para cá, sempre que eu comento esse tema, eu chamo a atenção que eu dou e daí para frente eu já não tenho responsabilidade com aquele dinheiro. A pessoa que ganhou é que tem responsabilidade. É ele que vai responder perante Deus, perante a sua consciência, que é o mais importante. Então, precisamos ter esse cuidado de não querermos julgar, de não querermos saber, ou então humilhar a pessoa. Você vai usar isso para comprar droga? Você vai usar isso para beber? Eu estou te dando esse dinheiro, mas não é para você beber, não é para você utilizar a droga, ou comprar droga, adquirir droga. Então, nesse caso aí, eu vou estar humilhando essa pessoa. Quem sabe se ele não está com fome e realmente vai comprar um pão? Né? Então, precisamos ter este cuidado. O Emmanuel também diz: quem dá para receber com vantagem é ambicioso. Às vezes a pessoa que passa roupa nas nossas casas ou faz a limpeza, eu posso dar umas roupas velhas, uns calçados velhos, esperando que ela trabalhe melhor, que ela tenha mais dedicação, tenha mais cuidado, né? Então eu devo dar sem esperar vantagem, assim como a vantagem de, quando eu desencarnar, ser recebido lá em cima por esses amigos, por todos aqueles que eu ajudei, né, de alguma maneira. E é interessante também, nós espíritas, prestarmos atenção que existe uma maneira de ajudar que é através da fala, aconselhando, né, mostrando novos caminhos. Olha, você está aqui, meu filho, mas estude. Se você estudar, você poderá ser uma pessoa de bem, né, ter um emprego, constituir uma família. Então a palavra é algo muito importante. Também através da pregação. A gente prega, muitas pessoas vão ouvir, às vezes eles podem até mudar o seu comportamento. Em 78 eu estava em Belo Horizonte fazendo curso pós-graduação e eu me lembro de uma palestra. E naquela época, no mês de julho lá, fazia muito frio. E a pessoa fez uma palestra sobre a caridade, sobre esse tema. E falou muito bonito sobre a caridade. E aí ele saiu e lá na esquina tinha uma pessoa realmente tremendo de frio, né? E ele notou que aquela pessoa poderia até passar mal, né, naquela noite, porque no decorrer da madrugada ainda ia esfriar ainda mais. Ele poderia entrar em hipotermia e até morrer. Então ele tirou um casaco caro e deu para aquele necessitado. Atrás dele vinha uma pessoa que tinha ido ao centro espírita pela primeira vez. Aquela era a primeira palestra que ele ouvia num centro espírita.
E ele ficou assim, né? Ele realmente confirmou que tudo que aquele homem falou, grande parte do que ele falou, ele praticou ao dar aquela roupa de frio para aquele necessitado e até talvez evitar que ele morresse de frio naquela noite. E ele continuou frequentando aquela casa espírita, não pela palestra da pessoa, mas tão somente pelo ato dele de ter doado aquele agasalho. Então, o mais importante é como diz, você deve propagar o evangelho até falando. Veja bem, até falando. Mas o que ele está dizendo com essa frase, com essa expressão? Que a verdadeira propagação do evangelho deve ser feita com os atos, com o exemplo. Assim como na educação, né? Eu atuei 50 anos como professor e na educação só existe uma maneira de você educar, pelo exemplo. Não adianta, faça o que eu faço. Faça o que eu faço como exemplo. Então, faça o que eu te digo. Faça o que eu falo. Não, isso aí não educa ninguém. A educação, basicamente, é através do exemplo. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava numa favela, uma professora. Mas ela era realmente a pessoa que praticava o evangelho, a caridade, a compreensão na sua expressão quase que máxima. É claro que máxima só Deus, Jesus, os emissários celestiais mais evoluídos. Mas aquela senhora, ela tinha um comportamento muito grande, ela educava aquelas crianças de favela que eram agredidas nos seus lares e que iam para lá com fome, que se alimentavam. E ela alimentava aquelas crianças com palavras de carinho e palavras baseadas no evangelho. E depois de alguns anos eles fizeram um estudo naquela favela e numa região dela a quantidade de crimes era bem menor. E eles disseram, mas por que essa região aqui? Então o pessoal que residia na proximidade daquela escola, né, as crianças, os jovens, cometiam uma quantidade de crime bem menor do que o restante daquela área. E aí eles foram estudando e chegaram na professora. E aí entrevistaram muitas crianças. E eles falavam que eles mudaram a maneira de ser, se tornaram melhores, menos agressiva com a família, na sociedade, em função do amor, do atendimento daquela professora. E que eles tinham respeito e gratidão a ela mais do que aos seus pais. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial,
com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.